E você repara que da Libertadores para a Copa do Brasil, já foi um Corinthians bem diferente. Ele melhorou o time do Corinthians em alguns pontos e ele enxergou as deficiências do Flamengo e explorou essas deficiências. Né? E quase ganhou a Copa do Brasil. Quase ganhou. Então, ele sabe bem o que o Flamengo precisa melhorar. Então, essa é uma vantagem. Porque ele sabe o potencial do time e no que ele pode mexer para deixar esse time ainda mais forte e mais favorito nas competições. Então, isso aí eu tenho a impressão de que o Vitor está acelerando esse processo em cima do que você falou, Deco. João, dito isso. Rapaz, agora eu fiquei... Vamos lá. Fiquei tenso aqui com Vitor Pereira. Vitor Pereira. Se você fosse dirigente do Flamengo, você aprovaria ou faria a troca que esses dirigentes fizeram? Você falou sobre avaliação, sobre análise do elenco, do que o Flamengo pode vir a conquistar e o que o elenco pode vir a entregar. Você falou que o Vitor Pereira evoluiu o Corinthians. Na minha opinião, o Dorival ele também perdeu um pouco o rendimento. Então, a disparidade que existia diminuiu. Por isso que o Corinthians quase foi campeão da Copa do Brasil. Né? Você faria essa troca que a diretoria do Flamengo fez? E eu queria que, além disso, você falasse um pouquinho da polêmica. Porque o Vitor Pereira ele sai do Corinthians, vai para o Flamengo, né, e teve toda essa situação. Se quiser opinar um pouco sobre isso. Você achou alguma coisa demais, né? Sim. Se você achou, acho que seria pertinente. O microfone um pouco mais você falar um pouquinho, até porque naquele momento você ainda estava lá na imprensa paulista e teve muito chororô em relação a isso. Eu queria que você falasse se você faria essa troca, como o Flamengo fez, e o que você achou da chegada do Vitor Pereira e toda essa repercussão, principalmente da imprensa paulista, em relação ao técnico do Flamengo. Então é isso, galerinha. Vamos agora a mais um react aqui do canal. Mas antes disso, eu peço para você que chegou aqui de paraquedas, não conhecia o nosso conteúdo, bem-vindo à Rubro News TV. Lembrando agora que a Rubro News tem react, tem vídeos informativos comigo, Júlio Miguel Neto, jornalista Júlio Miguel Neto, e também com lives e conteúdos diários. Então eu peço para você que não deixou o seu like, deixe o seu like, se inscreva na Rubro News Futebol Clube, siga lá, @Júlio Miguel Neto, no Twitter e no Instagram, e também se inscreva na Tropa Rubro Negra, o canal meu, do Júlio Miguel Neto, Deco SRN e o Gabriel Reis, o Paparazzo Rubro Negro. O link está aqui na descrição e também o link da live que a gente fez hoje, segunda-feira, 9 de janeiro de 2023, com o jornalista, narrador e apresentador João Guilherme, na íntegra. Então tá aqui o link, tanto do conteúdo integral do João Guilherme, como também o link do Tropa Rubro Negra. Mas antes disso, não se esqueça, se inscreva na Rubro News, deixe seu like, siga Júlio Miguel Neto nas mídias, né? Nas nossas redes, no arroba Júlio Miguel Neto no Twitter e no Instagram. E agora fique com o react do João Guilherme falando sobre toda a polêmica envolvendo Vitor Pereira, a sogra. Tá com você, João. Vamos lá, vamos por parte. Eu me surpreendi com o convite ao Vitor Pereira. Eu não imaginava que o Flamengo fosse buscar o Vitor Pereira. Não era um treinador que passava assim, o Flamengo vai... Primeiro, a gente achava que ia manter o Dorival, né? Porque as conversas aconteceram. No meio do caminho não deu certo, houve uma mudança de rumo, mas a escolha do Vitor Pereira, eu confesso que me chamou a atenção. Eu não esperava. Mas acho uma boa escolha. Repito aqui, acho que é um bom nome. Em relação à saída dele do Corinthians, a maior prova de que ele foi bem no Corinthians é exatamente a repercussão da saída dele. Porque ninguém no Corinthians queria a saída dele. A torcida do Corinthians, a diretoria do Corinthians. Dizem que ele tem um relacionamento mais distante com alguns jogadores do elenco corintiano. Ok, pode acontecer. Mas ninguém se incomoda ou liga para aquilo que não mexe com ele, que faz diferença na vida dele. E o mundo corintiano ficou muito incomodado com a saída dele. Então, isso é uma prova de que ele foi muito bem no Corinthians. Né? Com certeza. E foi, eu acho que foi. Pelo problema que ele teve lá. Conseguiu puxar mais do que aquele time. Olha, ele quase foi campeão da Copa do Brasil. Levou o Corinthians à final da Copa do Brasil. Pênaltis. Nos pênaltis, né? E outra, o Corinthians ficou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. É pouco para o Corinthians? É. Eliminou o Boca. Mas se você for ver,
foi a melhor campanha do Corinthians desde 2017. Ficou na quando o frente Corinthians do foi campeão Flamengo. brasileiro. Foi. Ficou na frente do Flamengo. Eliminou o Boca dentro da Bombonera, com uma série de desfalques. Ele foi bem no Corinthians. Por isso que os corintianos ficaram incomodados com a saída dele. A grande maioria queria a permanência dele. E aí entra a grande rivalidade Rio-São Paulo. Sim. Eterna rivalidade Rio-São Paulo. Incomodou muito o fato do Vitor Pereira sair do Corinthians e vir para o Flamengo. Vir para um time do Rio de Janeiro. Né? E a sogra apareceu como grande protagonista nessa história, que realmente pegou mal. Né? É verdade. Porque vamos nos colocar no lado dos corintianos. O cara vai embora porque tem que cuidar da sogra, Aquela família, foto do Brás com a peruca Da da peruca sogra é da muito sogra. boa, né? E aí essa foi a situação alegada por ele para ele ir embora. Tem que cuidar lá da minha sogra, dar um suporte para minha esposa, para minha família. Ok. Mas aí ele aparece no Flamengo. Ou seja, você agrega tudo isso. Uma situação familiar, com uma rivalidade Rio-São Paulo. O Flamengo, recentemente, levou a melhor sobre o Corinthians em 2 competições importantes. Porra, então o cara saiu daqui e foi para lá, porra. Por quê? Porque aí ele chega na coletiva e fala, não, porque aqui eu vou ter condições de disputar títulos. Ou Falou da seja, torcida nossa. gigante. alfinetou o Corinthians. Agora, eu não Toma lá quis... da cara. eu não quis emitir opinião sobre o assunto Vitor Pereira antes de ouvir o Vitor Pereira. Sim. Porque eu acho que houve um assodamento, uma pressa, um exagero Concordo. em execrar o Vitor Pereira sem ouvir o Vitor Pereira. E isso veio de todas as partes, menos do Vitor Pereira. E após ouvir? Então, após ouvir o Vitor Pereira, eu acho que ele errou ao colocar a sogra na história. Ele poderia ter dito para o Corinthians, porque ficou muito claro. Uhum. Ele não quis continuar no Corinthians porque achou que o Corinthians não seria uma equipe competitiva a ponto de disputar títulos. E ele também não gostou de morar em São Paulo, não curtiu viver na cidade de São Paulo. Ele preferia morar num outro lugar, numa cidade de praia, Rio de Janeiro. Ele mesmo falou Istambul, Atenas. A gente leva É o essa português vantagem, carioca. né? É o português Leva carioca. essa vantagem, né? Pois é, ele não gostou. Então, assim, É isso. o assunto da sogra é um ponto importante nessa história. Mas ouvindo o Vitor Pereira, eu entendi o Vitor Pereira. Né? Eu acho que ele deveria ter sido direto com o Corinthians, ter falado, olha, eu não quero ficar, porque Sim. acho que não vai ser e tal. Mas, a partir do momento que ele usou a sogra, e é um assunto verdadeiro, porque realmente Sim. a sogra tem um problema, Sim. ele saiu do Corinthians. O contrato terminou. Aí, no meio desse caminho, ele está indo para Portugal, ele está de férias, aparece o Flamengo. Aí o Flamengo vai disputar o Mundial de Clubes. Aí ele olha o elenco do Flamengo e fala assim, porra, o Flamengo tem chance de ser campeão do mundo, né? Porque tem, né? Tem chance? Tem, pô. Olha aí. A chance é real do bimundial. É real. Então, E não é Real Madrid, é real. A narração não vai ser da Libertadores 2023. A narração vai ser... Ih, zica, não, ela A narração no não, Mundial. não. Do mundial. Porque assim, coloque-se no Pensou? lugar Pode do ser. Vitor Pereira. Vitor Pereira olha assim, pô, nós vamos disputar no que vem 7 títulos, né? 7 títulos. Pô, o Flamengo com esse elenco aqui que tá vindo, e vão chegar outros caras, tá, o Gerson chegou, e já tem Gabigol, já tem Pedro, já tem Arrascaeta, já tem Everton Ribeiro, já tem Davi Luiz, né? Já tem 2 times fortes. Dá pra gente ganhar. Condições de trabalho. É um salário muito bom. Ele conversou com a família e a esposa dele, como ele falou, olha, ok, a gente dá um jeito, a gente vai junto com você pro Brasil, a gente resolve aqui internamente, acho que você deve aceitar. Ele aceitou. O Marcos Braz falou isso, né, Deco, Gabriel? Eu acho que a Marcos gente Braz falou deveria que ter deu ouvido o uns Vitor dias pro Pereira. Vitor. É. Não, vai lá, então conversa com a tua esposa, vê essa situação. Ele O volta próprio... para Portugal. Isso. Deveria ter ouvido o Vitor Pereira antes de execrá-lo, eu acho. Então, João, Eu entendo a raiva, entendo a frustração, ele realmente foi bem lá, as pessoas do Corinthians queriam que ele continuasse, mas eu acho que ele deveria ter sido ouvido antes de ser julgado. Né? E agora, depois de ouvi-lo, eu julgo da seguinte maneira,
eu entendo o Vitor Pereira, né? Só acho que ele errou ao colocar a sogra na história. Ele deveria ter sido Como direto. o Flamengo poderia também ter avisado o Dorival antes. Olha, não vamos continuar contigo. Concordo. Foi mal conduzido a saída do Dorival também. Também O acho erro que foi mal esse. conduzido. Também Concordo, O Gabriel. erro não foi o Dorival não continuar. Ótimo. Cara, mas O contrato acabava. Concordo plenamente. Mas eu sinto uma sinceridade no Vitor Pereira. Ele disse que quando ele saiu do também. Corinthians que ele não tinha proposta nenhuma do Flamengo, eu acredito. Ele não tinha proposta. Tá? Até porque saíram informações, vocês mesmos trouxeram informações, que até o Jorge Jesus foi consultado. Se poderia voltar para o Aliás, futebol falando em brasileiro. Jorge Jesus, Ih, rapaz. Ih, rapaz, ih, Falando cara, em ih, Jorge agora, Ih, agora, rapaz. Ih, rapaz. o que o Jorge Jesus fez com o Flamengo foi muito pior do que o Vitor Pereira fez com o Corinthians. Cara. Rapaz. É, Eu Porque tinha acho. contrato. Tinha contrato. O que o Jorge Jesus... tinha a situação daquela doença. que a gente Ele renovou. não pode ficar renovou, falando né? muito, porque dá Ok, estrada. mas assim, Você acha? a situação da doença já estava antes de renovar. Verdade. Já estava estabelecida. Concordo. Demorou um tempo. Renovou com uma multa baixa Verdade. a pedido dele. Estranho, né? Um mês Uma depois... posição, né, até dele, né? uma multa Imposição, baixa, perdão. tal, vamos renovar o contrato, tá, aquela coisa toda. Ok, vamos renovar. Né? Naquela época, um prestígio enorme no Flamengo, por Muito. tudo que ele conseguiu. E aí, um mês depois, chega o Benfica, paga a multa baixa e leva Não tinha pensado uma nisso. postura bem diferente que o Abel Ferreira teve com o Palmeiras. O Abel teve possibilidades, teve convites para sair do Palmeiras e preferiu ficar no Palmeiras. Sabe que está começando uma carreira, que o Palmeiras é um time que pode e já está o levando a um outro nível de treinador. Ele quer dar sequência ao trabalho ali. Então, por exemplo, eu acho que o que o Jorge Jesus fez com o Flamengo foi pior do que o Vitor Pereira fez com o Corinthians. Beleza. Mas não houve uma repercussão tão grande na época em relação a esse assunto. Pelo menos é a minha opinião. Tem superchat aí, Gabriel? Quer dar uma Eu lida? queria falar uma coisa Tem três importante. aqui. Não sei se vocês concordam comigo. Eu né? tenho, Não, eu concordo. Eu Eu concordo e queria continuar Eu com concordo. esse assunto rapidinho. É o seguinte. Eu conversei com o Pedrinho, melhor comentarista, né, junto com o Deco, melhor comentarista. Excelente, excelente. Melhor Pedrinho é muito analista bom. tático Obrigado, do Muito Brasil. bom, Pedrinho, muito bom. Junto com o Deco, é o melhor analista. Excelente, grande Deco. E converso muito com o Pedrinho. O Pedrinho é um amigo. Sim. Converso muito com ele. E eu tive a capacidade de virar para ele e falar: ô Pedrinho, não concordei com aquele brilhou, aquela lista que eles fizeram lá. Ah, sim. Times que brilharam e foi bem. Sim. Eu falei, Pedrinho, Flamengo. Cara, voltando ao assunto aqui, o Jorge Jesus, na opinião do João Guilherme, fez pior ou teve uma atitude pior do que o Vitor Pereira com o Corinthians, porque o Vitor Pereira não tinha mais vínculo com a equipe paulista. Ó, pensando bem aqui, eu concordo com ele. Tá falando isso no programa. Rapaz, isso vai dar uma polêmica do caramba, hein? Brilhou. Aí ele quis entender, eu falei, eu vou te explicar. Simples. O Cruzeiro ganhou a Série B, pensando em brasileiro, ele brilhou, ele subiu, né? Fez o que tinha que fazer. Propósito, O né? Palmeiras ganhou o brasileiro, brilhou. O Flamengo, mesmo jogando mal na reta final, futebol é resultado. Eu expliquei isso pro Pedrinho. Falei, Pedrinho, futebol é resultado. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, invicto, maior campanha da história. Não tem como não ser, brilhou. Aí o Pedrinho, conversando comigo, falou assim, você tem razão. Eu errei. Você tem razão. E falou pra mim, você tem razão. O Flamengo brilhou. Então ele entendeu isso aí. Óbvio que a gente sabe que aquilo ali foi também puxado, teve o Rizek e tudo mais, teve uma votação ali, Lino. né? Foi. Então, mas futebol é resultado, né, João? O Flamengo brilhou. E aí eu aproveitar, João, só para passar a palavra para você, Sim. a gente teve, não vou ficar citando nomes, o pessoal até falando, o Flamengo fez a apresentação, a coletiva do Vitor Pereira na mesma hora que o enterro do Pelé. Só que o Grêmio estava apresentando o Soares, fazendo um estádio lotado lá apresentando o Soares, não foi? Teve. Não, a apresentação foi no dia, Foi no dia seguinte. Mas o Mas anúncio. Mas o ele anúncio. chegou a Porto Alegre no dia do O velório do Atlético Pelé. estava apresentando os jogadores também, estava chegou. todo mundo treinando, então eu queria que você falasse sobre isso. Você não acha que às vezes há uma pressão muito maior em cima do Malvadão? E eu respondi isso aqui no início do programa, quando eu disse da repercussão no Flamengo ser diferente, porque além dele ter a maior torcida a favor, ele tem a maior torcida contra, né?
E aí eu acho que muitas vezes entra aquele componente da rivalidade, Rio, São Paulo, né? Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com a ascensão de um clube como o Flamengo, que está dominando um cenário, está dominando o mercado. O Flamengo é um clube do Rio de Janeiro, o que é visto lá em São Paulo com uma certa desconfiança pela rivalidade histórica. Isso sempre aconteceu. Antes de nós estarmos nesse mundo, a rivalidade entre paulistas e cariocas já existia. Verdade. Então é óbvio que os paulistas ficam olhando um pouco. Esse time aí lá do Rio tá vindo, tá ganhando, tá disputando, tem mais dinheiro. Então isso aí é natural. Então acho que muitas vezes isso acaba interferindo em comentários, sim. Tá aí. Mais um react aqui da Rubro News Futebol Clube. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu lembro vocês, se inscreva na Rubro News, deixe seu like, siga lá as redes sociais, @JúniorMiguelNeto, Twitter, Instagram. Rapaz, ele falou que, para ele sempre teve, sempre vai existir essa rivalidade Rio-São Paulo, né, dos jornalistas, da imprensa. Falou que para ele Jorge Jesus fez pior do que Vitor Pereira. Jorge Jesus em relação a ter saído do Flamengo, Vitor Pereira ter saído do Corinthians. E falou, as chances do Flamengo são reais, não Real Madrid, para disputar o bicampeonato mundial. E para ele, a sogra foi protagonista, né? E se surpreendeu do Flamengo ter procurado o Vitor Pereira assim que não renovou o vínculo com o Dorival Júnior. Galera, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Vídeos, notícias em excelência aqui na Rubro News Futebol Clube, Rubro News TV a partir de agora. Então peço para você novamente, deixe seu like, se inscreva, ajuda muito, dê essa moral. Vamos que vamos e fiquem atentos que daqui a pouquinho tem cada vez mais conteúdo. Forte abraço.